Então, enquanto cedo, vamos contar ao povo o que é de facto. Agora, sobre a questão de não passar o testemunho a quem está mais cansado. Eu perguntava Sim, se não, este a recado questão que era para... não, o presidente está errado nessa narrativa. As únicas duas pessoas, até duas não, só haveria uma única pessoa que estaria mais cansado do que ele na questão governativa, é José Eduardo dos Santos, já não está entre nós. O presidente não pode contar está cansado, quem está cansado de dias, que está cansado de governar. Não, quando se está a falar da questão governativa, só se cansa quem governou. E a única pessoa nesse momento em vida, no país que governou, que está cansado de governar, é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Agora, se os outros estão cansados porque têm muitos dias, ou estão cansados porque têm outro... Não, nós estamos... Aqui o cansaço que se está a dizer governativo. Se ele vai passar o testemunho, é o testemunho do quê? Da governação. O testemunho da governação só vai passar alguém mais cansado do que ele, se for alguém que já governou mais tempo do que ele, não existe. Primeiro. Agora, a governação, a não ser que ele tenha uma narrativa errada do que é governação, a governação faz-se maioritariamente sentado. Por isso é que se diz que governação onde? No trono. O trono é a ideia de onde senta-se quem controla o poder. Mas pronto, como ele gosta muito de viajar, talvez tenha a ideia de que tem que ser alguém mais novo que vai passar muito tempo no ar e não vai se cansar com isso. Mas a governação faz-se no trono. E quando se faz no trono, estamos a dizer que não importa muito o estado físico da pessoa para mostrar ser mais ou menos capaz de governar. Não há nenhuma lei, nem nenhuma orientação de que tem que ser alguém mais jovem, fisicamente mais fresco ou mais robusto. Isso não existe. Até porque os mais velhos defendem sempre que com o passar dos dias vem a sabedoria. Quanto mais dias, mais sábio. Hoje que eu disse que vamos escolher, portanto, estou a citar as palavras do presidente João Lourenço, vamos escolher um candidato que não vai deixar mal o MPLA e a nação. Na sua ótica, quem seria? Ao nível não, essa é uma questão interna do partido MPLA, até porque eles vão escolher um candidato a presidente da República, não vão escolher o presidente da República. Então, questões internas do partido político eu deixo que eles discutam internamente. Mas acredita o MPLA vai trazer quem eu acho ser o melhor candidato. Essa questão de múltiplas candidaturas, o presidente da República pegou essa linha e está a fazer joguinhos conosco. E já eu percebi cedo que ele está a fazer esse jogo. Mas que jogo? De em um momento parecer que vai deixar múltiplas candidaturas e em outro discurso parecer que ele vai indicar o seu Delfim. Está a acontecer aí um jogo de bastidores que também entendo eu que é mesmo propositado para que as pessoas se revelem. Eu entendo eu. Ou para animar o próprio debate político? Não é só para animar, também pode até ser, mas é para que as pessoas se revelem. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o mau exemplo que o MPLA teve com o único congresso de que eu tenho memória, se existir outro, digam-me. O único congresso que eu tenho memória de múltiplas candidaturas, não é? Em que a fração Chipenda até que acabou ganhando nesse congresso. De votos contados, Chipenda foi o vencedor. Mas sabemos que Neto continuou como presidente. Então foi uma má experiência, de facto, que o MPLA teve com múltiplas candidaturas. E desde então, todos os outros congressos, até agora que vai ser o 9º, até o 8º, pelo menos, nunca mais houveram múltiplas candidaturas. Era sempre candidato único, escolhido a dedo. Mas o presidente reafirmou que o seu partido, ou seja, no seu partido, há de facto democracias e múltiplas candidaturas. Deu o exemplo do Congresso da JMPLA, agora vai acontecer também da OMA, em que há uma multiplicidade de candidaturas. Apresentou exemplos concretos. As pessoas têm problema de conceitos. A JMPLA não é o MPLA. A JMPLA é o braço juvenil do partido MPLA. Mas que realizou eleições sim, mas não é o MPLA. Não vamos misturar aqui as coisas. Houve duas, e já vimos também, não é? Vimos o candidato derrotado, tudo o que trouxe aqui para fora. Mas eu não vou gastar muito tempo nisso, mas os vídeos estão disponíveis, a matéria está disponível. O presidente fez questão. Sim, e eu estou a trazer aqui. A JMPLA é o braço juvenil do MPLA. Assim como a OMA. A OMA é a ala feminina do MPLA. Quando se diz braço do, ala do, não é o, é do. O MPLA é o MPLA. E o MPLA, até então, depois do mal entendido no Congresso de Chipenda histórico, a história está lá, vão lá ver. Portanto, nunca mais tiveram sequer
vontade de trazer múltiplas candidaturas. Durante os 40 anos de Eduardo dos Santos, era candidato único, moção de apoio ao líder, moção de apoio, é verdade, o que chama renovação de confiança, mas quando José Eduardo dos Santos decidiu terminar, naquele congresso, porque teve também de novo aquela confusão, o candidato era único de novo. Mas sempre existiram vontades. E esse é que é o grande problema. O problema não é ser candidato único. Eu dei 2 exemplos nessa semana. Eu até estava com um militante, o que estava contigo na TPA hoje, o Mário Aragão. Estávamos na Essencial a falar sobre isso. E fizemos referência a candidaturas únicas, por exemplo, em congressos constitutivos, como foi o caso do Liberal, ou múltiplas candidaturas em congresso constitutivo, como foi o caso do Parajá. É até anedótico fingir múltiplas candidaturas quando todo mundo já sabe que é candidato único. Agora, o que não se está a entender no MPLA não é o facto de existir candidatura única. É o facto de se afastarem outros pretensos candidatos. Antônio Venâncio, há quantos congressos? Chegou o momento. Antônio Venâncio, esse será o 3º congresso que se apresenta como pré-candidato com vontade de apresentar a sua candidatura. Vamos esquecer ainda Higino Carneiro, né? Vamos esquecer Higino Carneiro, porque aí nunca o fez. O presidente disse que ainda não é o momento. Que ainda não é o momento. Por isso é que eu disse, esqueçam Higino Carneiro, vamos trazer Antônio Venâncio. O engenheiro Antônio Venâncio, todas as vezes que esperou que chegasse o momento, foi afastado da corrida. Muito bem. Então, por isso é que, sabendo, e Higino Carneiro conhece muito bem o MPLA por dentro, melhor do que todos nós. Melhor opinião do que ele, ninguém consegue emitir em relação ao próprio MPLA. E se ele decidiu, e eu subscrevo aqui bem o que disse o Dr. Cabaça, escrever ao Presidente da República, que eu também considero ser um elevado ato de respeito para com o líder do partido, é melhor ouvir de mim, que eu tenho pretensão em avançar, do que ouvir nos corredores, escreveu a avisar que tem pretensão de avançar. Só depois é que foi às redes sociais. O presidente hoje trocou fez parecer de que a carta veio logo com o discurso público às redes sociais. Não é verdade. Primeiro escreveu, depois é que foi às redes sociais. Esteve bem aqui. O presidente disse que também ele presidente do MPLA. Não, esteve bem aqui. O presidente do MPLA porque... Esteve muito bem. Eu não sei porque que o presidente trocou isso em um ato que não devia ter sido feito, mas eu entendo que esteve bem o candidato. Ele não citou nomes, também não vou citar, mas estiveram bem os candidatos a serem mais de um, ou esteve bem a ser só um? O candidato que escreveu ao presidente a mostrar a sua pretensão, é óbvio que esse candidato pode até ser que ele não saiba corretamente, mas tem uma equipa e que provavelmente tem aí uma estrutura jurídica que leu os estatutos, leu a Constituição, leu a lei dos partidos políticos e sabe qual é o timing perfeito de avançar com cada timing dentro desse processo. Mas é verdade que esteve bem em marcar essa posição e no momento certo eu creio que esse candidato vai dar os passos subsequentes. O presidente não precisa vir a público destratar os seus pares quando minutos antes dele trazer essa narrativa, minutos antes, ele falou sobre a questão de reconciliação. Ele disse que não podemos estar a construir um país com briga entre nós, com fricções, porque isso não ajuda. Minutos antes falou sobre isso em relação ao país. Para minutos depois criar brigas dentro do seu partido político, que até que forma governo. Se internamente há fricções e mal-estar, o que dizer desse partido para a questão de reconciliação nacional? Em relação a este tema. Dr. Cabaça,